Pois bem, galera, retornando aqui para essas considerações que eu pretendo fazer acerca de Don Quixote. Do primeiro vídeo eu fiz apenas uma introdução aí da minha percepção mais crítica acerca dessa obra, né, que vocês vão perceber é bastante contrastante com aquelas que vocês vão achar, e eu não estou falando isso por acaso, não estou falando isso porque eu tenho noção de causa, né, eu li a obra como um todo, e eu não me envergonho do meu tipo de leitura. É uma leitura geralmente lenta, como eu mesmo disse, mas é uma leitura muito metódica, né? Muito detalhista. Eu vou tentando estudar as obras que eu leio em detalhes para evitar ter que fazer outra leitura desnecessária. Retomando aqui o primeiro ponto, que foi destacado já no primeiro livro, né? Ao iniciar a problematização da figura idealista, né? Do louco idealista Dom Quixote, é preciso dizer, né? Dom Quixote é um louco sonhador, né, que se colocou no lugar de um cavaleiro destinado a promover a justiça, lutar contra a opressão, endireitar os tortos, né, utilizando-se aqui das próprias palavras do Cervantes. No entanto, no anseio de fazer, né, de promover a justiça, o personagem comete barbaridades, coisas no mínimo questionáveis do ponto de vista moral, ético, etc. É importante lembrar que, por mais que a obra seja uma paródia, né, então a gente sabe que a obra é uma paródia, alguém poderia já tentar contra-argumentar que não, professor, né, essa obra é uma paródia, ela não pode ser feita uma leitura literal, e calma lá. Ela é uma paródia, mas ela não é meramente metafórica, alegórica. Ela é, sim, uma paródia, uma crítica, mas ela se passa em um contexto social, cultural, político muito bem definido. Então ela é uma paródia, é como se fosse um charge, digamos assim, né? Um charge o que é que caracteriza, o que é que define, o que é que chama a atenção nesse tipo de desenho que é o charge, por exemplo, né? Pegando aqui e fazendo um paralelo. É porque ele pega as características de um ser, geralmente de uma pessoa, características reais, e as enfatiza, as amplia. Essas características existem. E é mais ou menos isso que acontece com a paródia. Ela é um tipo de charge, né? Ela pega ali coisas daquela época, estou fazendo aqui uma associação meio bizarra, mas ela as amplia, ela brinca com elas, né? Pega a figura de um cavaleiro andante e amplia e brinca com esses delírios do que seria o exercício cavaleiresco. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção da pior maneira possível na figura de Dom Quixote é que ele é não só pirado, mas ele é um pirado perigoso. Ah, professor, mas você está comparando com a realidade. Mas claro, mas o próprio Dom Quixote ele se insere naquela obra em um mundo real. Ele é uma figura contrastante com o mundo em que ele vive. Mas ele vive um tipo de mundo real, mundo histórico daquela época. E ele é uma figura muito perigosa. Tanto é que ele é preso várias vezes, né? Ele é perseguido, ele é preso, ele é enjaulado, e todo mundo sabe que, assim, pelo menos o segundo livro dá uma ênfase menos violenta, mas ainda assim um pouco mais galhofa, né? Assim, o segundo tomo eu percebi que Don Quixote acaba se tornando muito mais um palhaço que propriamente um louco perigoso. No primeiro ele é bem perigoso mesmo, tanto que o segundo livro ele foi escrito provavelmente como uma tentativa de finalização da obra pelos Cervantes, porque já naquela época havia aparecido uma segunda edição do Don Quixote fake, né, paraguaia, e ele pareceu que ele se sentiu na obrigação de fechar a obra para não deixar que esse tipo de coisa aparecesse. Então vamos lá. Segundo ponto, haveria em Dom Quixote um certo niilismo enquanto uma perigosa negação da realidade. E aqui, claro, eu estou me fazendo jus, né, da noção de niilismo de outro filósofo chamado Friedrich Nietzsche, né? Para quem conhece, sabe que é um autor aí clássico da filosofia. E o Nietzsche ele entendia que o niilismo ele se expressa de várias formas, né? É a postura daquele que não vê sentido na vida. É basicamente isso. E ele pode ter muitas expressões. Uma delas é o idealista. Ele acredita que pessoas idealistas são niilistas, porque elas negam a realidade em nome de um ideal. E o Dom Quixote, enquanto um idealista, ele é niilista. Ele é alguém que não vê sentido na realidade, ou pelo menos não via na realidade que ele tinha acesso até aquele exato momento,
ele a nega e ele projeta na sua jornada uma conduta tipicamente, sabe assim, criativa, artística. Ele toma como inspiração as obras literárias para a elaboração, para a edificação desse personagem que ele assume, que ele acaba, por assim dizer, de vestir-se, né, de travestir-se literalmente, e ele vive isso, no mais pleno sentido da palavra, né? E nesse sentido ele é niilista, ele nega a sua realidade, ele assume uma identidade edificada artisticamente contra essa realidade e ele tenta lutar contra essa realidade. Mas, aí já fazendo uma ponte com Nietzsche, o Don Quixote acaba se tornando um personagem perigoso, justamente porque, como diria, né, tem uma passagem belíssima lá do Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, que ele diz assim: o idealista é incorrigível, se é expulso do céu, faz um ideal do seu inferno. Então, assim, basicamente ele transforma a realidade em um inferno por meio do seu ideal. E é isso que Don Quixote faz, né? Ele edifica, ele elege um ideal e ele luta contra a realidade a partir desse seu ideal. E no final das contas ele assume isso, né? Isso não sou eu que estou dizendo, ele assume, o Cervantes assume isso, o próprio Don Quixote assume isso e assim sucessivamente. Há na obra Don Quixote um legítimo questionamento do valor do sonhar em relação à realidade, né? Isso é fato. Ou seja, através da noção de que nós estamos constantemente, né, sonhando de certa maneira, né? E nosso atuar, nosso ser, nosso existir de certa maneira é determinado em alguma medida por nossos ideais. Mas o próprio autor, Miguel de Cervantes, explicita constantemente ao longo das 2 edições do livro o seu posicionamento crítico acerca do idealismo cavalheiresco, né, que era o idealismo ali que estava em voga no Dom Quixote, alertando para o perigo do sonhar excessivamente ao lidar com a realidade, de certa forma negando a realidade a partir dessa ingenuidade niilista, a partir dessa postura de negação do real que é trágico, é mórbido, é tedioso, e ele diz isso no início do Don Quixote, nas primeiras linhas do Don Quixote, o personagem, né, o fazendeiro que vai encarnar Don Quixote, ele estava entediado e ele viu no Don Quixote, né, o Alonso Quijano, ele viu no Don Quixote uma forma de ressignificar a vida. E isso não sou, mais uma vez, é ele que diz isso no início do livro, e no final do livro, no final do caso do segundo tomo, isso ele fala no primeiro, né? No final do segundo tomo, ele retoma e diz assim: eu me arrependo de tudo isso que fiz. E o personagem meio que se fecha, falece, e o Cervantes vem à tona, explicitamente diz, né? Isso tudo eu fiz e eu disse, tendo em vista criticar as narrativas cavaleirescas, né? E claro, eu não sei se ele tinha alguma coisa contra as narrativas cavaleirescas, né? Mas me parece que ele projeta na narrativa cavaleiresca uma autocrítica, né? O Cervantes, ele foi cavaleiro, ele foi um combatente renomado e, ao meu ver, me parece que ele está fazendo aí um meia-culpa. Ele está fazendo aí, na verdade, uma reavaliação de toda a sua jornada ao longo da vida e como ele, de certa maneira, se arrependeu ou viu. Agora ele revê seu passado sobre a ótica de um palhaço, né? Como se ele se sentisse um palhaço, tal como Don Quixote. E me parece que é algo muito mais próximo a isso. Como sabemos, Don Quixote é considerado o primeiro romance moderno da história ocidental, algo que se justifica diante da complexidade e aprofundamento psicológicos projetados pelo autor, Cervantes, em todas as personagens da trama, sobretudo quando levamos em consideração o questionamento inerente à trajetória de Don Quixote sobre o sentido da vida. Afinal, o personagem, de certa maneira, rejeita a vida como ela é, em nome de seu ideal. Ou seja, edifica um ideal para confrontar a vida como ela é, entre outras possibilidades de leitura. O que demonstra rapidamente como a narrativa é infinitamente mais complexa, que os romances medievais o antecederam, e isso é um mérito, isso precisa ser reconhecido, mas essa é uma leitura sim possível, e que geralmente não é feita. Então, assim, pelo menos eu me orgulho aqui dessa leitura, parece uma leitura que eu estou detonando na obra, mas não é isso. Mas o Don Quixote é um personagem complexo, nós podemos ali extrair várias lições, fazer diversas leituras em cima desse personagem, mas ele é sim um personagem que
se revela como que projeção crítica do próprio Cervantes, tem algo a nos dizer nessa perspectiva. Próximo vídeo eu falo um pouco mais dessa autocrítica do Cervantes, suposta autocrítica feita pelo Cervantes a partir do personagem Dom Quixote. E vocês vão me dizendo aí se estão gostando, se estão, se não estão. Isso é um feedback importante. Beleza? Um abraço.